dia. Hoje é um lindo e abençoado dia, né? Início de semana. Então estamos aqui novamente para continuar o nosso estudo. Hoje a gente conclui o livro de Jó, né? Um livro profundo, do qual tivemos tanta revelação, tanto entendimento. Então já pega aí a sua Bíblia, capítulos 38 ao 40. Marque a Suelen. Bom dia, Su. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E Então tá hoje bom. fecha, né, esse ciclo lindo aqui de como Deus age, né, na nossa vida, que quando a gente é aprovado, que guarda a nossa fé, porque Jó, ele nos mostra isso, né, guardou a fé, ele confiou, manteve a esperança acesa todos os dias, então que o nosso coração exploda, né, quanto a isso, de sempre haver esperança, de sempre estar confiante no Senhor, né, e tudo isso através de amor, de obediência, né, e quando a gente ama, a gente vai e obedece. Então, jamais duvidar da presença de Deus, do agir dele, do controle dele, de tudo, né? Do universo, sobre a nossa vida, porque ele tem o controle de tudo. Então, quando a gente coloca essa confiança, a gente tem sim um retorno. E aqui a gente vai ver essa linda história, né, de Jó, apesar dos desafios, superou, guardou a sua fé. Você faz uma oração para consagrar esse momento? Vamos. Meu Deus, eu gostaria de te agradecer por estarmos aqui mais um dia. Gostaríamos de pedir orientação em cada palavra, em cada entendimento, para que a gente possa levar luz para as pessoas que estiverem assistindo essa live. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Então, nos capítulos, né, aqui ontem a gente reviu, né, toda essa questão da realmente da imensidão, né, de toda a magnitude de Deus. E aqui no capítulo 38 começa um diálogo, né? Deus responde. E aí já no versículo 38, no versículo 1 fala, então responde Deus e interpelou a Jó desde o redemoinho. Então ele se apresentou, né, de forma de redemoinho ali com a sua voz potente. Então, a gente já sabe que Deus se apresenta a nós de multiformas, através de pessoas, através da natureza, né, um trovão potente. Então, a assinatura de Deus, ela está presente em tudo mesmo, né? Desde o menor item desse universo, né, ao mais potente. E aí ele fala, né, quem é este que dá conselho com palavras sem conhecimento? Então, aqui ele já vem, né, nessa reverência. Você, apesar de muito sábio, é tão pequeno diante de mim. Então, aqui a gente já mostra essa questão da importância da gente ter humildade, né? Ter humildade, reconhecer que somos tão pequenos, que somos dependentes totalmente dele, de Deus. Ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Então, ele já repreende assim, quem és você que dá conselhos, né? Palavras, repreensões, né? Sem conhecimento. Cinge-te, pois os lombos como um valente. Eu te perguntarei e tu me instruirás. Onde tu estavas quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Faça-me saber, se conheces a inteligência. E aí ele continua, quem colocou as suas medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu linha de medir sobre ela? Sobre que estão colocados os seus suportes? Ou quem colocou sua pedra angular? Criou ele uma das estrelas da alva? E todos os filhos dos anjos deram gritos de júbilo. Represou as comportas do mar e fez com que fluísse as águas desde seu interior, fazendo-as brotar quando as colocou. Ele pôs a nuvem como uma coberta e a densa escuridão como uma faixa, fez para ele estatuto e pôs portas e ferrolhos, e eu disse, até aqui chegarás e não continuarás. Aqui permanecerás com a altivez das tuas ondas. Alguma vez em tua vida ordenaste a manhã? Sabe tu qual o lugar da aurora? Então, assim, é uma baita reflexão, e aí você vai. E aqui fala, até nos desenhos, né, que eu gosto de colocar para o meu filho, Superbook, quando coloca a história de Jó, a ilustração é muito linda, então já fica a dica. Ele se apresenta e ele fala assim, uma voz mesmo de pai bravo. Por um acaso foi você que estabeleceu, você sabe como se firmam os fundamentos do mundo, da terra. Ou seja, Deus tem um controle total de manter imerso o universo, todas as coisas. Então, quando a gente tem essa reverência, ele é muito superior. Nós somos, ó,
um pozinho e grão, né, que Jó reconhece lá. É muito lindo. Sim. Para a gente é tão difícil a gente ter esses entendimentos, porque nossa visão realmente é muito limitada, assim, né? E é que nem você disse, quando você coloca um desenho para ilustrar tudo isso, fica mais fácil o entendimento. O Superbook é mais infantil, mas ainda assim faz com que a gente entenda muitas coisas e consiga ter uma visão mais expandida do que realmente está escrito na Bíblia. Ontem eu estava assistindo com meu filho maior um seriado que eu acho que chama The Chosen, alguma coisa assim. Eu acho que é mais ou menos isso. E daí ele vai explicando como que funciona. Então, através das cenas, a gente vai compreendendo, porque quando a gente só lê ou tenta compreender alguma coisa que está escrito aqui, para a gente é muito difícil conseguir visualizar isso, né? Nesses seriados ou coisa assim, às vezes tem coisas que eles colocam lá que é para dar uma encenação um pouco mais assim, para ficar mais atrativo, né? Nem sempre é o pé da letra. Por isso que a gente precisa ter o entendimento, assistir para poder ampliar a nossa visão e o nosso entendimento, mas ainda assim saber qual é o verdadeiro sentido, né? O que realmente está escrito na Bíblia. Mas isso é muito importante para que a gente possa ampliar, porque realmente a nossa visão de mundo, de tudo, é muito limitado, né? Muito. Então, é isso, né? As formas de aprendizado. Eu lendo é só uma parte, é muito pouco, né? 5%. Quando eu ensino, já passa ali para um 90%, porque você tem que visualizar, né? Quando a gente está estudando, meditando, então você tem que aprender para ensinar. E também a forma do audiovisual, né? Assemelha, então é muito bom realmente, quem puder, lá no Mover, eu vou compartilhar o desenhozinho de Jó, porque realmente é muito como Deus fala, né? A forma com que ele vem e repreende. Quem derramou o pó sobre a terra, né? E ele pergunta, quem conta as nuvens com sua sabedoria e as colunas do céu? E ele fala, né? Quem pôs a sabedoria escondida ou quem deu a visão ao inteligente? Porque aqui Deus está falando, eu me revelo a quem? Na palavra tem essa frase. O Filho do Homem, ele se revela a quem quer ser revelado. Ou seja, se refere muito às revelações espirituais, né? Em Provérbios diz que o Deus, a glória de Deus é esconder os seus mistérios e a do homem, do rei, é esquadrilhá-los. Então, tem muitos mistérios. A natureza em si, toda a assinatura digital de Deus em tudo tem um grande mistério. Então, cabe a nós, sim, e minuciar e pesquisar, estar lendo, estar meditando, buscando mesmo, né? Pesquisando, os arqueólogos não são nada mais que estar buscando desvendar esses mistérios escondidos. Mas quando a gente pensa assim, né, que nem quem que fez tudo, né, que nem ele está colocando aqui cada uma das coisas, né, para mostrar o quanto ele é grandioso e o quanto a gente não entende muitas coisas. E daí acho que é lá em Provérbios que está escrito também, né, que nenhum fio de cabelo cai da cabeça sem autorização de Deus, né. E a gente vê, por exemplo, tantos acidentes, por exemplo, aéreos que acontecem e que às vezes uma pessoa sobrevive, ou né, lá da Torre Gêmeas, quantas pessoas que não chegaram no trabalho, tem até um texto que eu li uma vez, falando imprevistos que as pessoas tiveram que não chegaram ao trabalho naquele dia e que não estavam lá. Então, assim, as coisas acontecem por segundos da gente não estar onde a gente deve estar, né? E quando a gente pensa nisso, para mim, assim, dá uma paz, sabe? Porque, assim, Deus está controlando tudo, eu não preciso controlar nada, né? É deixar que ele realmente controle tudo e, assim, ser grata por tudo. Se a gente está passando por um momento difícil, a gente entender que aquilo realmente é uma lição, é para a gente ir para um próximo nível, é para a gente crescer espiritualmente, crescer como pessoa, né? Então, nada acontece por acaso, nada acontece de maneira, né, assim, para Aleatória, né? mim, para mim isso, quando eu penso nisso, me dá muita paz. Porque assim, E tudo que quando está a gente acontecendo é pra acontecer. E quando a gente está em Deus, né, o nosso irmão mais velho, é uma das ordenanças, né, fala que o irmão mais velho, ele tem sim esse cuidado, né, com os irmãos, com o parente mais novo. E quando a gente chega e confessa a Deus como nosso único, eterno e suficiente Salvador, é suficiente para tudo. Então, que hoje você declare, todos os dias a gente deve declarar
Meu Deus, meu Senhor Jesus, eu confesso você como o único e eterno Salvador da minha vida. Porque quando a gente chega a Ele, tem essa reverência, Ele nos dá o que mais a gente precisa. Segurança, que essa paz ela vem através de a gente se sentir seguro, né, Su? Sim. Segurança, essa provisão, sabe? E muito amor. Então a gente se sentir amado e seguro e ter a provisão para tudo, porque Deus, ó, aqui no versículo 39, ele diz assim: quem dá ao leão o alimento e sacia o apetite das leoas. Então, né, o animal representa ali, o leão representa ali todas as classes de animais. Então, ele cuida de todos os animais, da ave ao terrestre. Imagina do ser humano que é a obra-prima, o projeto perfeito, do qual Deus É. mais ama, ele se dedica, ele criou todas as coisas para o homem. Então, por que não vai haver a provisão para o homem? Imagina que Deus provê tudo. Quando eu entendi isso, é de forma natural, né? Tudo é natural. Mas assim, por a gente ter o poder de raciocínio, de pensar, a gente coloca tantos questionamentos na nossa mente, a gente complica tudo, né? Complica tanto. E é assim, é tudo tão natural. O passarinho, ele consegue comer naturalmente, né? A comida vem ali, os animais estão ali, nenhum animal morre né, de fome, porque tudo é natural, né? E daí, quando a gente fica buscando esses questionamentos assim, né, a gente vê que às vezes a resposta vira uma obsessão, né? Por que está acontecendo isso? Por quê? E daí a gente fica querendo a todo custo saber aquela resposta. E isso tira a nossa paz e a nossa fé, né? Atrapalha, Sim, porque a gente, essa esse lado obsessão é tão. racional. Esse lado Sim, racional da gente, e aí coloca em dúvida. E Deus, ele sim, abomina a dúvida, né? A gente tem que sim ter amor, fé e esperança. O que é isso? É a nossa linha do tempo, porque imagina se a gente se coloca muito no passado, a gente pode se frustrar e estar ali num estado de depressão. Se eu me coloco muito no futuro, eu vou ficar ansiosa, estressada. Eu tenho que colocar no hoje. Deus, ele vai me dar a porção necessária para hoje. O que causa muita ansiedade é porque a pessoa quer ter que ir fazer um mercado e comprar as coisas para o mês inteiro. Então, você tem para hoje, faça para hoje. Amanhã é a porção de amanhã. Então, a gente, até a cultura impõe isso, né? A gente aprendeu muito como é bom a gente ter esse diálogo aí com muita gente, né? Porque a cultura, né, espanhola é assim, não tem carros grandes de supermercado. E eu disse, uau, então tudo é importante a gente conviver com pessoas de outras nações, porque vem a cultura, vem um aprendizado. Através de um simples detalhe, você fica traz uma baita reflexão. Então, diante desse diálogo, a gente expande o nosso entendimento e diz, nossa, porque a nossa cultura impõe que eu tenho que ter um carrão. Quanto maior o carrão do supermercado, maior o status, o poder aquisitivo. Calma, veja a porção de hoje, amanhã Deus vai prover a porção de amanhã. Então, a gente se colocar, eu tenho um projeto aqui para realizar, eu quero ver esse projeto realizado todo. Faça o que tem que ser feito hoje desse projeto. Amanhã você faz a outra parte e no final do prazo estabelecido você vai ver o projeto concluído. Então, não manter ansiosa por coisa alguma, né? Então, Deus fala muito, o amor, né? Eu vejo isso como uma linha do tempo para mim. Eu digo amor, eu vejo no meu passado, porque ele me amou antes de eu nascer. Antes de eu estar no ventre da minha mãe, já é amor. Então, amor sempre presente. A fé é algo que eu tenho que guardar hoje. Eu tenho que ter essa fé hoje, que ele é suficiente, é eterno, é único. Isso é pro meu agora. E a esperança eu vejo como algo futuro. Sim, eu tenho fé hoje, e a esperança de um futuro melhor, de que amanhã sim ele vai me dar a minha porção necessária, que hoje eu tenho que fazer o que é para hoje. Então mas a gente mantém o incrível. agora. É incrível que quando a gente está em intimidade com Deus e a gente busca Ele diariamente, sabe aquela coisa assim que a paz que excede todo entendimento que está escrito na Bíblia, ela realmente acontece, né? Porque Existe. assim, tem coisas que acontecem que você fala assim, nossa, sabe, tem momentos assim que eu vejo que era, sabe, que eu, em outros momentos eu ficaria muito ansiosa ou muito preocupada ou, né? E daí assim, é um sentimento que você fala assim, nossa, eu nem sei porque eu tô tão tranquila, tão calma, sabe? Diante dessa Porque tempestade. é uma paz que não dá para entender por que a gente sente, né? Em alguns momentos acontece isso, quando a gente tá em intimidade, assim,
Então, realmente, só o Espírito Santo, só Deus pode dar essa paz pra gente, né? Em meio a tribulações, assim, em momentos difíceis, saber que, assim, tá tudo bem. Não sei como, nem porquê, Deus, mas tá. Deus, ele age quando a gente está buscando esse entendimento, essa revelação, é exatamente no sentir. A gente está pensando, a gente está buscando acesso ao nosso coração, a gente passa a sentir dessa forma. E Deus, ele age de múltiplas formas. Então, nesse caso da tempestade, Deus está em meio à tribulação, Deus, muitas vezes, ele acalma a tempestade. Mas algumas vezes ele precisa acalmar o marinheiro. Então, é de onde vem a paz que excede o entendimento. Deus age em nós e diz, ei, acalma, marinheiro. Segue aí na tempestade. Você vai em meio àquele turbilhão de coisa, você tá calmo e a tempestade tá lá solta. E a gente se mantém calmo, mas é uma paz que vem de a gente ter essa fé. Você tá entendendo? A fé é que nos dá. A fé é a certeza de algo que não se vê. A gente sente. Né? Imagina que a gente não vê o vento. A gente sente o vento. E a fé é da mesma forma, né? A gente tem E que buscar sentir. a gente só consegue entender isso ou chegar a um nível assim de percepção, quando a gente expande a nossa consciência. Eu não tinha essa consciência, e através da leitura, através de aprender mais sobre o assunto, através de saber que Deus não está longe de mim, Ele está dentro de mim, sabe? Assim, de ir aprendendo várias coisas. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai expandindo a consciência e vai. A internet está ruim, né? Tá falhando. Está Mas travando. pode ser, tá te ouvindo. Quando a gente vai expandindo a consciência, que a gente vai tendo um novo olhar. E é preciso a gente constantemente estar buscando aprender cada vez mais para poder mudar essa visão limitada que a gente tem e conseguir enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? Então, a gente tem que estar nessa busca constante para poder ampliar o nosso olhar cada dia mais, né? Aprender a... Para haver entendimento, eu preciso ser constante. Então, imagina o quanto de revelação, quanto Deus tem se revelado a nós e quanto a gente tem sentido mais a presença de Deus, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece, mais a gente domina. Ainda assim, a gente é tão pequenininho, a gente entende Sim. tão pouco, né? Por isso que Imagina cada vez mais... Quem busca, a gente ainda tem esse entendimento, imagina quem não busca. Então, o nosso convite é que você realmente esteja todos os dias buscando, sim, a palavra do Senhor. Hoje a gente conclui o livro de Jó e que você compartilhe essa mensagem para mais pessoas estar, porque pode ser desafiador a questão de crenças. Tem pessoas que realmente têm isso, que se aproximar de Deus, vai haver punição, vai haver castigo, porque se conhecer e de repente agir erradamente, tipo, eu sei o que é certo. Todos nós, na nossa consciência, Deus age através da gente, da nossa consciência. O Espírito Santo que há em nós, por menor que ela esteja, essa chama, ela vai revelar o que é errado. Então, muitas vezes, quando a gente está no nosso erro, a gente tende a querer se esconder. Mas o nosso convite é que realmente você venha à luz, que você busque todos os dias, mesmo com a nossa limitação, a gente tem que estar buscando constantemente mais a presença dele. Mais e mais, porque quanto mais sei que nada sei, imagine se eu nem sei e nem estou buscando. Então é importante haver esse entendimento, porque vai se revelar. Então compartilhe a mensagem, né? Esteja aqui todos os dias, ou que não seja aqui mais com a sua Bíblia em casa, né? Porque Deus, ele se revela, porque ele se faz presente. E aquela chama que poderia estar menor, ela vai potencializando cada vez mais. Porque você está colocando lenha, né? E quando vem duas pessoas ou mais nesse propósito, sempre é melhor. Porque a percepção que a amiga traz, aí você coloca e aí você fica, nossa, eu não tinha visto dessa forma, gera um outro entendimento, clarifica. Então, por isso a importância de não fazer sozinho, né? A importância de estar ali em unidade. Hoje, na hora que eu estava fazendo meu devocional, eu não vou lembrar que versículo que é que fala, mas fala lá que quando Jesus morreu na cruz, ele deixou o Espírito Santo com a gente, né, para ter essa revelação, para ter esses entendimentos, né? Então o Espírito Santo, ele tá com a gente em todos os momentos, e como você disse, de uma forma ou de outra, seja através da Bíblia, de uma pessoa, de uma mensagem, ele vai se revelar, né? Então ele sabe o que a gente está precisando, ele sabe o que a gente tem dentro do coração, as nossas aflições, e de uma forma ou de outra, ele vai trazer entendimento.
mas é preciso a gente buscar, é preciso a gente estar em oração, em intimidade, em conversa, né? Ter esse momento onde a gente se abre realmente para ele, para que ele possa se revelar, né? Então, Sim. tem que ter essa busca. No capítulo 39 tem o discurso do Senhor acerca das criaturas, né? Nós, criaturas, todas as coisas que há no mundo. E aí ele diz: conheces tu o tempo em que cabras parem nos penhascos e quando concebem as servas? Tu observastes o número de seus meses, os sabes o momento do seu parto, ou quando se encurva para, né, parir, ou quando cresce suas crias e são desmamadas, ou quem deixou livre. Então aqui ele fala de toda a sua criação, né? Zomba das grandes cidades e não tem medo da voz dos príncipes. Então, aí ele começa a relatar toda a sua criação, né? Porque embora Deus tenha feito abundar a sabedoria, não repartiu com ela a inteligência. Então, isso é muito sábio, né? Deus é muito grande para a gente saber tudo referente a ele. É muito grande. Tipo, a sabedoria, mas a inteligência de Deus, né? De criar todos os fundamentos, de estabelecer ali, flutuando em um universo. Então, o homem muitas vezes se sente tão grande. Uau, já desvendamos e nunca conseguiram contar as estrelas. Né? Milhares de anos, satélites aí potentes, tridimensionais, mas não conseguem contar as estrelas. Quantas, né, galáxias no final. Os planetas a gente estuda, existe tantos planetas, aí agora já vem revolução, já descobriram mais tantos. Então é imenso, né? Então para a gente ter algo como absoluto. E na teologia clássica, né, existe, diante dessa magnificência assim, toda de Deus, existe dois modos de conhecer a Deus, né? Pela sua revelação especial, que é através da palavra, né, de Jesus, né? Então é a Bíblia Sagrada, a sua palavra, Jesus. Essa é uma forma, uma revelação muito especial, porque é o Espírito Santo que age. Ele vai, né? O Filho se revela a ele quem quer ser revelado. Deus sonda os nossos corações. Então há muitas coisas do qual poderiam de repente estar diante pela nossa intelectualidade, mas é uma revelação especial. Ela vem através do Espírito Santo, né? O amigo consolador, do qual a gente vai ter essa paz, do qual a gente pode aqui querer falar algo e é inexplicável, do qual você ora e lança um jejum e se vê de repente caindo ali um fardo, é lançado fora aquele peso. Isso é revelação de Deus, é o agir do Espírito Santo de forma especial em nós, através da nossa busca do coração. Sim, e quanto mais a gente está conectado com o lado espiritual, mais a gente aquieta a nossa alma, né? Que são as nossas emoções. Então, quanto mais a gente está em intimidade com Deus, quanto mais a gente está buscando entender o que está escrito na Bíblia, quanto mais a gente está nessa conexão com Ele, mais a nossa alma, mais as nossas emoções são aquietadas. Porque, querendo ou não, a gente, como ser humano, sempre tende a estar ou no passado ou no futuro, né? Que nem a gente já disse aqui. E não foca no presente, né? E a gente está sempre com esse turbulhão de emoções dentro da gente, né? E se a gente está em conexão com Deus, se a gente está nessa paz que excede todo entendimento, né? A nossa alma, nossas emoções, ela, né? É a plenitude do qual a gente vive buscando. A primeira vez que eu ouvi essa palavra plenitude, eu creio que eu tinha de 7 para 8 anos. E eu disse, o que é plenitude? Né? Eu lembro que eu estava na escolinha dominical e eu perguntei o que é plenitude, né? Do qual fala que em Deus nós temos uma plenitude. Eu achei linda a palavra e quis, eu quero entender o significado. Plenitude é você viver, é ter tudo, sabe? Deus é o suficiente. Então eu aprendi, né? A instrutora foi e me falou isso. E aí eu disse, eu quero isso para minha vida. Olha que eu vim anos e anos percorrido. Eu digo, eu quero alcançar a plenitude. Eu me tornei generalista. De tudo eu quero buscar saber o porquê e como. Então eu já fiz inúmeras coisas e faço na minha vida o tempo todo. É uma essência de mim. Que muitas vezes as pessoas até dizem, Laís, tu não sabe o que é? Hora tá fazendo uma coisa, hora tá fazendo outra. Buscando, porque a gente só vai ter plenitude se a gente tiver um mínimo de conhecimento em determinada área. Para a saúde, para a área de finanças. Então, você vai buscar equilibrar e aquietar essa alma, isso que tem. E Deus, ele vai se revelando através de tudo. Ele vai colocando a situação, ele vai nos dar, é ele que nos dá essa plenitude. E quando a gente alcança essa plenitude, é isso que você falou, a gente se concentra no agora. E aí a gente vai acessando, estando aberta, porque o princípio do aprendizado
é eu desaprender. O princípio do aprendizado é eu estar aqui disponível. Se eu tiver que jogar fora, estou jogando para aprender algo novo. Porque se eu tiver com uma ideia fixa de que isso é absoluto, eu não vou dar lugar para o novo. Então, eu digo que Mais tiver que largar, importante, mais importante do que aprender é desaprender, né? Deus. Porque tem muitas coisas que a gente aprendeu e que a gente coloca na nossa vida como natural, né? A gente agindo de forma natural, que a gente precisa desaprender e criar um novo hábito. Então, isso é muito difícil. Merece muito da nossa Igualmente, no atenção. sistema solar, a gente aprendeu, na minha época de escola, a gente aprendeu que era um 7, né? Então, a gente parava ali, desaprendi já. Por quê? Que era até o Plutão. Hoje não, já surgiram mais dois, que eu nem sei, assim, sabe? Então, a gente tem que estar constante a aprender, desaprender, aprender, desaprender. Por quê? A magnificência de Deus é muito grande. Então, a outra forma da revelação de Deus é a revelação geral. É através de tudo isso, da natureza, dos pássaros, uma pedra, um pássaro, uma situação que se achega, sabe? E quanto a gente aprende. Grandes estudiosos, outro dia eu estava até sentada, né, tomando um café da manhã. Foi um dia difícil, assim, para mim, porque eu tinha decidido, já tinha orado por perdoar uma pessoa. E então eu me dispus naquele dia. E no ato que eu estava ali, que eu passou aquele todo, porque é um baque, né? Você se deparar e dizer, e aí você sentiu aquela paz. Eu vi, de fato, a pessoa que já vinha orando há tempo, perdoei e tal. E estava sentada ali, tomando café, e me veio um beija-flor. Gente, eu tomei aquilo como uma revelação geral, assim, de Deus. Eu digo, Deus se alegrou de mim. Gente, o que é pegar um beija-flor? Que é rápido, acelerado, né? Benjamin Franklin, ele até desenhou toda a aerodinâmica de um beija-flor, porque ele ficava observando aquele acelerado. E eu toquei o beija-flor, ele ficou aqui na minha mão, eu peguei. Eu me senti tão presenteada, tão revelada por Deus, eu digo. Para mim foi como uma revelação geral de Deus. Eu digo, Deus se agradou tanto desse ato, porque ele sabe o quanto foi difícil para mim. Mas eu decidi obedecer. Eu perdoei porque eu quis? Não, porque eu obedeci a Deus, porque eu sei que ele diz que é para me perdoar. Porque se eu perdoo, ele me perdoa. Então, eu fui por obediência. Eu não fui porque acordei assim e digo, eu vou fazer isso. Eu orei, eu mais de ano, para vocês terem ideia, para ter esse perdão. E aí, no dia que aconteceu, que eu liberei, soltei de vez, me dispus a ficar frente a frente ali com a pessoa e tal, em seguida veio isso. Eu me senti uma forma geral da revelação de Deus, assim, através daquele pássaro, que eu disse, uau. E ele ficou assim na minha mãozinha e tal, e aí saiu logo rapidinho e acelerou. Eu digo, gente, eu nunca em toda a minha vida tinha passado ou visto isso, um bichinho tão acelerado, e aí eu já tomei a revelação pelo nome. É um beija-flor, ou seja, Deus me presenteou com uma flor, com um beijo, assim, eu me senti muito presenteada. Porque Deus sabe no meu coração o quanto foi difícil seguir isso. Então, Deus se revela de todas as formas, quando a gente está meditando na palavra, quando a gente crê em seu Filho como Salvador, e de forma geral, a revelação geral de Deus, em tudo a gente tem que estar alerta. Muitas vezes a gente está assim, do nada, com um pensamento e vem o vento. Quem já passou por isso? De estar assim, Deus, eu quero uma resposta. E vem aquele vento gostoso, fluido assim, frescor. É a resposta de Deus. A gente tem que atentar a tudo, porque ele se revela de uma forma geral, através da palavra do Espírito Santo, através de um pássaro, sabe? É tudo. Tem um vídeo de uma menininha que ela estava fazendo uma oração para Deus no quarto. E daí a cortina começou a balançar. E daí ela começou a agradecer a Deus, sabe? Porque ela queria um sinal. Ela estava orando por um sinal. E a cortina começou a balançar, assim. E daí ela agradecia muito a Deus pela resposta que ela estava tendo, assim, né? Então a inocência da criança de entender aquilo como um sinal, né? A gente também tem que ter essa sensibilidade, né? Percepção, né? São os nossos sentidos internos, intuição, percepção, vontade, desejo e a razão. Então, como que eu vou imaginar isso? Revelação geral de Deus. Eu tenho que colocar aqui, racionalmente. Isso existe, é possível. Porque Deus, as digitais do Criador, ela está em multiformas, ela está em todo o universo, ela está no meu irmão que está à minha frente, ela está em tudo, em tudo, em tudo. Ele usa realmente, e a gente já viu, né, que Deus usa um jumentinho. Quando os fariseus repreendem, ele diz, e esse povo te adorando, ele disse, se eles não clamassem, se eles não me adorassem, as pedras louvariam. Então ali ele está revelando a multiforma dele. Eu sou o Criador.
e toda criatura me glorifica. Uma árvore glorifica a Deus, gente. Ela vem, ela louva, ela tá balançando, ela tá adorando o seu Criador. Então, tudo é para a glória do Senhor. Toda a criação é para a glória do Criador. E isso é muito bom da gente entender, né? No E assim, capítulo... até a gente precisa ter momentos assim de aproveitar o agora e contemplar tudo que Deus fez, né? Porque muitas vezes a gente se pega nas nossas aflições, nas nossas preocupações, ou de ficar presa no passado ou no futuro e com aquilo que aflige, e a gente esquece de contemplar, né? De visualizar que lindo que é tudo que Deus criou, né? E quando a gente contempla, isso traz uma paz para a gente, né? A gente começa a ter um momento de mais tranquilidade, parece que dá um equilíbrio, que centra a gente ali, né, naquele momento. Porque é tudo tão lindo, né? É a maravilhosa plenitude, é eu me colocar no agora, né? Hoje é o dia mais importante da nossa vida, nós só temos o agora. Minutos em seguida, a gente nunca sabe, a gente não tem controle, a gente não sabe, mas a gente estar na dependência do Senhor é que nos faz saber que podemos descansar e desfrutar do agora. Porque quando a gente está na dependência dele, ele tem o controle. Nós não temos. A gente não sabe o que pode ocorrer até os minutos seguintes, mas estar na dependência do Senhor é exatamente essa confiança, essa plenitude. Então, hoje é o dia mais importante, né? A gente tem que ter essa paz. No capítulo 40 começa aqui a conversa entre Deus e Jó. Então aqui vem a resposta de Jó, né? Ele respondendo, Jó disse ao Senhor: eu sou indigno, o que eu te responderia? A minha mão ponho sobre minha boca. Uma vez falei e não responderei, e 2 vezes não volto a falar. Então aqui ele mostra toda a sua humildade, né? A humildade é importante para que a gente possa aprender. E a gente aprende com todos. Então a gente tem que ter humildade desde a criança. Gente, meu filho, ele me ensina tanto, eu me calo muitas vezes diante das coisas, porque ele nos ensina através da atitude, da inocência, né? Você perguntar algo complexo, ele fala de uma forma... É muito lindo. A criança, ela tem uma inocência que ela entende tudo com muita facilidade. E então, a gente tem que realmente ter essa humildade de não desprezar ninguém. Da pessoa mais simples, ela tem algo para ensinar. Silencie, seja humilde. Isso é nobreza para aprender. Porque aquela pessoa, não é pelo fato dela não ter posses que ela não é alguém, que ela não tenha uma experiência e pode sim te dar um aprendizado de grande valor. Né? Então, a gente não pode subestimar ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém. Isso é importante. Então, essa questão, né, de ser humildade, fala-se que ser humilde com os superiores é um dever, né, do qual a gente tem. Ser humilde com o meu pai é um dever que eu tenho. Ser humilde com um patrão, com um chefe ali do setor, é um dever, sim, de submissão. Né? E fala que ser humilde com um colega é eu ser cortês, né, eu ter cortesia. E com os inferiores, isso é nobreza. Né? Quando a gente aprende algo com alguém que é muito inferior, ou mesmo por questão de identidade de valor, porque a gente aprende com todos. É muito nobre esse aprendizado. Eu me recordo que eu tive um grande aprendizado e vi o quanto eu era orgulhosa e eu disse assim, uau, eu aprendi com essa senhora, uma senhora que estava andarilha na rua, e aí eu olhei para a idade dela e disse, senhora, a senhora tem filho? Ela disse, não. Você morava em qual cidade? Ela disse, morava em uma cidade extrema do Piauí. E eu disse, e por que a senhora já procurou um abrigo? Ela disse, minha filha, eu até morei num tempo na casa da senhora, e ela disse que ia no abrigo. E eu peguei e orientei, dei um número e liguei, né, pro abrigo. Você tem aí vaga e tal? E ela disse, sim, tenho. E aí eu falei pra ela, eu digo, ó, por que você não vai no abrigo? Pela idade dela, né? E aí ela disse, minha filha, eu até fui, mas disseram que só recebe pessoas aposentadas. E aí eu liguei pro abrigo e perguntei, você só recebe pessoas aposentadas? Ela disse, não. E aí eu disse, Dona Maria, que eu tinha perguntado o nome dela, Dona Maria, lá recebe. Aí ela disse, eu vou tomar um banho, me preparar aqui, eu vou lá amanhã. Muito obrigada, minha filha. E ela pegou uma fruta que ela tinha, ela saiu e pagou uma fruta e voltou. Daí eu contribuí para ela comprar lá o material pra ela de higiene e fiquei com as coisas dela, ela deixou na nossa loja lá todo
o carrinho, as coisas que ela levava e foi comprar na farmácia do lar. E aí, quando ela voltou, ela puxou das coisas dela e me entregou uma fruta. E aí eu disse, não, dona Maria, não precisa não, eu acabei de fazer, as compras estão ali no carro. E aí depois eu fiquei pensando, eu digo, poxa, era a forma que ela tinha de agradecer, era o que ela tinha. E eu fui tão orgulhosa e eu não recebi. E aí isso me deu um baita ensino. Eu digo, eu tenho que receber o que ela tem como gratidão de dizer, obrigado pela informação, porque eu não tinha esse conhecimento e você me deu. Então o que eu tenho agora para te dar foi de todo o coração, porque a gente só dá o que Sim, tem e era o que ela tinha. E aí isso me deu um ensinamento, porque eu digo, eu não rejeito. Né? E aí já houve um outro caso da pessoa vir com um livrinho e tal, e eu recebi, eu digo, nossa, meu filho vai amar e tal, porque eu aprendi isso com ela. Apesar de ser ali uma, sabe, moradora de rua e tal, ela tem algo a me dar, ela quis mostrar sua gratidão. E eu, no meu orgulho, disse, não precisa, eu tenho a me dar. Mas não é o que eu tenho, é como eu vou reagir diante do que o outro quer demonstrar. Então, a gente sempre aprende com o outro. sim. E o que eu aprendi com Maravilha. ela, muito poderoso. Meninas, eu vou ter que dar uma saidinha. E assim, tinha falado pra Laís, né? Eu tinha combinado aqui, mas assim, a live tá incrível. Eu queria tanto ficar mais tempo para poder terminar isso, mas é porque eu tenho compromisso, não tem como. Com Mas assim, família, tá mais uma bom. vez, mais uma vez eu queria agradecer demais, porque esses momentos que a gente tá junto aqui é incrível sempre, faz a gente crescer cada dia mais, é edificante sempre, né? É muito bom. Então, Gratidão, queria Renata. agradecer. Um ótimo domingo para todo mundo, viu? Obrigada, Laís. Beijo. Então a gente já segue aqui para concluir no capítulo, né, 40 e 41, onde o Senhor, ele nos fala, né, que a gente deve ter reverência, realmente silenciar, né, para poder aprender. E então Jó aqui diante da humildade, né, o Senhor replica a Jó, o Senhor dá uma resposta a ele. Então o Senhor respondeu e disse a Jó desde o redemoinho: cinge-te, pois, os lombos como valente. Então, sim, a gente tem que ser ousado, né? Deus não nos deu espírito de covardia, porque imagina que Jó, diante, né, da presença do Senhor, a gente vê que Deus, ele havia muito tempo não colocar a sua presença diante do homem e eles temiam. Se Deus se colocar presente diante de mim, eu morrerei. Então, Jó, ele mostrava total confiança em Deus e segurança. E ele sim mostra sua reverência e humildade, né, diante da presença, da magnificência de Deus. E ele vai, e mesmo assim, ele tem ousadia e Deus se alegra, porque Deus nos deu espírito de ousadia, poder, né? E aqui Jó, né, que Jó significa aquele perseguido, o odiado de quem? Do inimigo. Então, muitas das vezes o inimigo vai querendo silenciar, vai colocar, porque a gente sabe que esse sofrimento de Jó não foi colocado por Deus, né? Foi pelo inimigo. Então, aqui ele diz: cinge o teu ombro de valentia, de ousadia. Então, que sejamos, sim, ousadas, porque Deus nos deu o espírito de ousadia, de poder, o poder que vem de Deus aí em nós. Então, isso é importante, né? E Jó teve essa reverência de responder a Deus, de dialogar ali, frente a frente com ele, diante de um redemoinho, né? Com sua força. Imagina a força de um redemoinho e Jó estava ali naquele coragem mesmo, sabe? Com muita ousadia e coragem ali próximo e tomando a revelação, o aprendizado diante de Deus. Então, imagina quando Deus se apresenta uma força, né? Uma corrente muito forte. Então, isso é precioso. Eu já tomei uma descarga elétrica, né? Inclusive, eu tenho uma deficiência assim, no dedo por conta dessa carga. E é muito potente. E Deus, eu acredito que Ele faz assim, uma preparação em tudo. No meu batismo do Espírito Santo foi igualmente da mesma forma. Eu senti um choque completo. E não era ruim, né? Foi algo leve, de uma forma leve. Então, assim, Deus vai se revelar de multiformas. Para cada um é uma maneira especial, é diferenciada, porque nós somos seres individuais. Então, a experiência que eu vivi, né, para Elisete é diferenciada, para Gisele, para Suelen, cada um, ele se apresenta de uma forma diferenciada. Tem um filme que é A Cabana, que me deu muita revelação, assim, entendimento da forma como Deus se apresenta. Um jovem que teve um problema com o pai agredia, o chicoteava muito, então ele tem uma experiência com Deus e Deus se revela para ele em um momento assim super diferenciado, em forma de mulher. E aí ele vai e pergunta e ele se surpreende: mas você é Deus? Eu ouvi falar de Deus e imaginava ser homem, né? Um ser masculino. Então, Deus ele se revela em
formas, né, através de pessoas. E ele disse, imagina, na resposta, né, no filme, quem não assistiu ainda, assista o filme A Cabana, ele é muito profundo, muito reflexivo. E ele diz assim, imagina se eu ia me apresentar para você em forma de um homem, se você tem problemas com o seu pai. Então ele tipo que repudiava, né, muito isso, por conta do trauma. E aí ele vai trabalhar o perdão, né, ele vai ver o pai dele como um ser de luz e liberar o perdão. Então é muito importante, a gente aprende muito realmente nas multiformas que Deus age na nossa vida. E então a gente aprende muito, né? No versículo 10 ele fala assim, quem foi primeiro que eu para que ele faça restituição? Tudo que há, que há sobre o céu me pertence. Não me calei perante seu poder, nem perante os pendões de seu poderio. Então, assim, Deus coloca a sua magnificência, né? Eu tenho controle de tudo. E esse diálogo, ele é muito lindo. Que vale a pena você ler aí versículo por versículo, né? Após essa reflexão. Porque de tudo isso a gente aprende realmente que nenhuma obra é maior que o artista, né? Maior que a criação, maior do que todos nós, do que tudo que há na natureza é o nosso Criador. Então, tenhamos, assim, essa referência. Hoje, a Elisete já leu o livro e o filme já viu também. Então, ele nos traz muita revelação de Deus através, né, do agir, das multiformas. Então, a gente segue aqui no capítulo 42, né, a restauração de Jó. Esse é um grande capítulo, né, todos muito conhecem, né, todo o problema de Jó, toda a situação, mas aí vem a questão da restituição. Então, os versículos aqui, esse capítulo 42, ele é dividido assim, bem definido em 3 partes. Né? A primeira, ele fala da transformação de Jó, que é muito linda. A repreensão dos amigos, né? Nesse capítulo também vai ter a repreensão dos amigos. E a última parte, né, que é do versículo 10 a 17, que fala da restituição, que é onde muita gente conhece essa parte da restituição. Mas ele fala também da repreensão aos amigos, né? Porque alguns foram rudes, buscaram entendimento, buscaram questionamentos, mas assim, a gente tem que ter a nossa referência total a Deus. Vários questionamentos é muito válido. Vale a gente buscar, é sempre muito válido, mas com a total consciência de que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Então, no versículo 5, fala-se assim, capítulo 4, escuta-me que eu falarei, eu te perguntarei e tu me instruirás. E segue o versículo 5. Com o ouvir dos ouvidos eu te ouvi, agora eis que os meus olhos te veem. Gente, Jó é aquele homem muito valente, muito ousado, que nós tenhamos essa ousadia, né? Porque imagina que diante do mundo, da guerra universal do qual a gente vive, o inimigo nos afronta. E Jó, ele mostra total esse cumprimento da palavra do Senhor, que seja forte. Lá em Deuteronômio a gente escuta, seja forte, tem de bom ânimo. Isso ele está falando, espírito de ousadia, né? E Deus nos deu espírito de ousadia, de poder. O poder que nós temos vem do Senhor, porque Ele nos reveste desse poder. Ele é o poder supremo. E nós resplandecemos esse poder. A luz que nós temos, nós resplandecemos do nosso supremo, superior. Então, aqui Jó, ele diz, me escuta, Deus, eu vou falar. E eu vou te perguntar. Então, me instrua. Jó orou muitas vezes pedindo isso. Se eu pudesse estar diante de ti, do teu reino, eu te perguntaria e o Senhor me instruiria. Então, ele vai com toda ousadia. Deus, eu vou te perguntar, eu vou colocar essa situação. Me responda, me dê as instruções, porque eu quero fazer correto. Aqui Jó o tempo todo ele se mostrou nessa dependência. Eu quero saber onde está. Então, ele buscou. E a palavra de Deus nos diz, batei, e abri-se-vos-á. Seja insistente. Não teve a resposta ainda, continua batendo, porque ela vai se abrir, porque a resposta vai chegar, a revelação vai te alcançar. Então, Jó, ele mostra isso e ele começa a questionar a Deus, assim, com o ouvir dos ouvidos eu te ouvi, mas eis que os meus olhos te veem. Portanto, guardei silêncio e serei levantado, portanto, eu guardei silêncio e serei levantado do pó da terra. Aqui, Jó, ele estava em profunda angústia e com a paz em meio à tempestade. Porque ele estava doente no corpo, sem as posses e sem os filhos. Mas a fé dele declarou com a boca, eu do pó eu vou me levantar.
Quem tem essa ousadia? Isso é fé. Isso é fé. Quando a gente declara com a boca, né? Então aqui Jó ainda doente, sem filho, sem posse, ele confia no Senhor, ele está calmo. Quando ele estava nesse diálogo com Deus, ele ainda estava naquela profunda situação. E ele disse, portanto, eu guardei silêncio e serei levantado do pó e da cinza. Confiança em Deus. Esperança. Fé no agora, esperança de um futuro. Ele disse, eu serei levantado. Então, que diante das angústias que a gente tenha, em meio à tempestade que a gente esteja agora, declaremos com a nossa boca. Eu passarei dessa fase. Eu vou me levantar, porque o Senhor é comigo. Então, Jó estava ali ousado, frente a frente com Deus, e declarando, eu serei levantado do pó e da cinza, eu serei levantado, eu sairei desse deserto. Então, né, sucedeu depois que o Senhor falara essas palavras com Jó, versículo 7, que Senhor disse a Elifaz Tematita, acendeu a minha indignação contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não falaste diante de mim, o justo como o meu servo Jó. Aqui ele já começou a repreensão dos amigos, né, nesses versículos. Então foram Elifaz, o Tamita, Bildade, o Suíta e Jofar, Namatita, e fizeram conforme o que o Senhor lhe falara. Né? Depois agiu o Senhor na presença de Jó. Ele ordenou, no versículo 8, o Senhor ordenou aos amigos de Jó. Então, olha a bênção sendo revelada. Jó, ousado, falou com Deus, Deus foi lá e se apresentou também aos amigos. Então, ele diz, no versículo 8, tomai vós agora 7 touros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó para apresentar oferta por vós. Então meu servo Jó orará por vós, e eu agirei perante ele para não os abater. Portanto, vós não falastes o justo diante de mim, com meu servo Jó. Então, que precioso é isso. Aqui Deus diz, leva 7 touros. Ele está dizendo a plenitude, leva tudo que ele precisar, né? Oferta, e o meu servo vai orar por você. Porque Jó, lá no início diz, o primeiro versículo, Jó era um homem justo, íntegro e se afastava do mal. Né? E a gente vê que nesse capítulo nossos olhos não podem estar diante daquilo que a gente sabe que é vulnerável. Né? Ele se afastava do mal. No casamento ele disse que o olho dele se afastava de uma donzela. Então, se afastar do mal é buscar isso, a integridade com Deus. Porque se o olho vê, eu vou desejar. E se eu desejar, a gente vai em busca. O desejo move o mundo. Então, quando a gente tem um desejo, pode ter certeza que é questão de tempo trazer a realidade. Então, ele buscava não colocar os olhos. A palavra nos diz que é melhor entrar no reino de Deus cego, né, do que realmente se contaminar. Então, realmente, o cego é isso, é eu tirar os olhos daquilo que eu não consigo resistir. Então, ele vai, repreende, fala com os amigos, e aqui é interessante que ele fala, e o Jó vai orar por vocês, né? A palavra fala que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Então, fala-se que o pecado por um homem entrou no mundo, né? E por um só homem foi nos remido, né? Por Jesus, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Então, por ele também nós somos remidos, justificados perante ao Pai. Justificados. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui Jó, sendo um homem justo, orou pela vida dos seus amigos e houve aquele perdão, a restituição, né? E tudo começou a fluir. Então, a importância de a gente ter, né? Quando a gente está em uma situação, o que a gente faz? A gente vai unir nossa fé com a fé do outro irmão, né? Que realmente busca esse aperfeiçoamento na presença do Senhor. Então, Jó, com toda a sua limitação, ele tinha esse espírito de ousadia. E é muito exemplo para a gente seguir, né? Porque Deus se faz presente em todos os momentos. E aqui ele começa a fase de restituição, né? A partir do versículo 10, ele começa a falar da restituição de Jó. Antes, ele doente, ele já declarou com sua boca, o Senhor me levantará, né? Portanto, guardei silêncio e serei levantado do pó e da cinza. E aqui no versículo 10 começa, então restaurou o Senhor a Jó do seu cativeiro, enquanto este orava por seus amigos, e acrescentou o Senhor a Jó o dobro do que tivera. Depois vieram a ele todos os seus irmãos e as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram e comeram pão com ele em sua casa, e se compadeceram dele, e confortaram por todos os males que o Senhor havia trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma ovelha e cada uma argola de ouro.
Assim que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o inicial. Então, o fim é melhor do que o começo, né? A glória da última casa é melhor do que a primeira. É de glória em glória que há evolução. Então, quando a gente está numa tempestade, tenhamos fé em Deus, tenhamos esperança de que vai passar, porque Ele é capaz de restituir. E aqui uma grande lição desse versículo, ó. O Senhor restituiu, mas caiu do céu? Então, assim, é através de pessoas que Deus age. Olha aqui. Até os que, né, o mal, todo o mal se converte em bem. Até os que rejeitavam, os que escarneciam e zombavam dele, o que se fizeram? Presente na festa com ele, ó. E comeram pão com ele em sua casa, e se compadeceram dele. Então, a forma de restituir foi uma forma de pedir perdão. Até se fala, né, que quando a gente magoa alguém, quando a gente quer, né, colocar esse perdão, a gente deve restituir a pessoa com uma ofensa. Como que eu restituo alguém que eu magoei? Um presente, uma palavra, dedicar ali uma presença, né? Então aqui eles vieram e traziam, né? E cada um lhe deu uma ovelha e cada um uma argola de ouro. Quer dizer, é uma restituição pela ofensa, uma restituição pelo que eu disse, né? Uma restituição pela mágoa que eu posso ter causado em você. Assim, versículo 12, assim que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o inicial. E chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 jumentos. E daí vai falando, né, toda a grandeza. Versículo 14, e a primeira delas pôs por nome a filha, né, possuiu também 7 filhos e 3 filhas. Então foi restituído tudo, tudo. A primeira delas pôs por nome Iaemama. E o nome da segunda, Quesua. E o nome da terceira, Carnapô. E não se encontravam mulheres tão belas como as filhas de Jó em toda a terra. E seu pai deu a elas herança junto com seus irmãos. Depois desse tempo, Jó viveu 140 anos. E viveu seus filhos e os seus descendentes de seus filhos até 4 gerações. E envelheceu Jó. Então aqui é a promessa que Deus faz, né? Que nós veremos os filhos dos nossos filhos. E aqui Jó viu até a 4ª geração, ó. E viu seus filhos e os descendentes de seus filhos até a 4ª geração. Então ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e tataranetos até a 4ª geração. Jó foi abençoado e viu, ele teve essa alegria, essa manifestação de celebrar, porque fala-se, né, eu não sou avó ainda, que a alegria de ser avó é melhor que a de mãe. Eu digo, uau, pois se é melhor, imagina de ver os netos, bisnetos e tataranetos. Que multiplicação de felicidade, que multiplicação de bênçãos. Então essa é a promessa que Deus nos faz quando a gente vence, quando a gente se mantém ousado, com fé nele, com confiança. Não esqueçam jamais essa promessa. Eu vou sempre me lembrar e realmente, né, porque Deus, eu quero ver os meus netos, bisnetos, me honra dessa forma, eu quero buscar essa integridade, né, buscar isso com Deus. E fala, depois desse tempo ele viveu, né, 140 anos e envelheceu Jó, satisfeito dos seus dias e morreu. Então, olha que promessa linda. Isso é para mim e para você. Jó significa o odiado, perseguido, né? Jó, ele representa aqui muitos de nós de como a gente vive nessa guerra universal. Representa eu, você, cada um de nós nas nossas aflições do mundo, porque nós vivemos uma guerra universal. Não é aquela guerra, não é contra carne e sangue. Também há, a gente sabe que na forma material há do poder, né? E ela se manifesta através de sangue, mas são manifestações espirituais da qual, se a gente não tiver domínio, vai haver essa briga, né, de forma material, mas que a gente tenha constante ousadia, né? Deus nos deu o espírito de ousadia, de poder, de coragem. Então sejamos corajosos para enfrentar o mal, para declarar diante a toda tempestade, declarar vitória em nome do Senhor Jesus sobre nossa vida, porque Ele já venceu por nós, né? E interessante que fala, depois a gente pode até falar mais aqui, referente às filhas, né? E fala assim, que não se encontravam mulheres tão belas como as filhas de Jó em toda a terra, e seu pai deu a elas a herança junto com seus filhos. Então, é uma nova aliança, né? O Senhor deu a herança a elas, porque até então mulheres, né, não tinham direito à herança. Igualmente a gente vê lá em Israel, as 12 tribos de Israel. Jacó, Israel, ele teve uma filha, Diná.
que era 13. Então, seria as 13 tribos de Judá, mas mulher naquela época não tomava posse, né? Ela ia casar, ela tinha que ter um dote. Então, muito essa questão cultural. Então, as mulheres, elas, né, dava-se ali presentes no casamento e tal, mas o homem que era o responsável. Então, tal que na lei de Moisés, nas 633, o irmão, o parente mais velho era responsável por remir o parente mais novo, né? Igualmente Ruth, né? Quando foi remida por Boaz. Então, ele tinha aquela obrigação de remir as mulheres, porque as mulheres não possuíam uma herança, né? Não tinha esse direito de a mulher ter domínio. Então, sempre era muito vulnerável. Uma mulher, naquele tempo, se ela não tivesse um marido ou um irmão para cuidar, ficava à mercê, né? Sem autoridade, sem respeito. E até no mundo de hoje. Nós, mulheres, sem a presença de um homem, nos tornamos mais vulneráveis diante da sociedade, né? Então, a presença realmente faz isso. E aqui, a partir desse momento, ele fala: e seu pai deu a herança junto com seus irmãos. Então, passou a ser reconhecido esse direito, sim, da mulher, né? De ter direito à herança. Porque se houvesse, né, nessa nova aliança, Dinar teria sido as 13 tribos de Judá, né, de Israel, mas até a cultura não colocava, né? A mulher ela tinha que ter sempre, como hoje ainda assim, a mulher tem que ser guardada pelo homem, né? O homem é o chefe da casa, tudo vem primeiro nele, ele está ali como um muro para nos dar proteção. E todas as mulheres, filhas, esposas, elas querem isso do homem: segurança, proteção. Então, diante de toda essa situação, e então por isso, né, que é um meio de dizer, a autoridade está com o homem. E aí nessa nova aliança que o próprio Senhor disse, e elas, né, têm a herança junto com seus irmãos. Então, é um direito nosso se posicionar, buscar, sim, um posicionamento profissional, né, constituir, levar a mensagem ao mundo, né, essa mensagem do qual a gente tem, se manifestar, né, através do nosso exemplo é manifestado o reino, a palavra do Senhor. E esse capítulo ele tem muitas lições, muitos códigos, quanto mais a gente medita. Então, cada vez que a gente meditar, a gente vai ter nova revelação. Mas do grande estudo, de tudo que foi isso, assim, que é edificante para a nossa vida, meditar, ter passado todos esses dias meditando o livro de Jó, ele nos traz muito ensino, né? Muita reflexão. Então, que tenhamos esse espírito de ousadia, de poder que vem de Deus e coragem. Sejamos todas muito corajosas para, assim, fazer o que deve ser feito hoje, né? E diante de toda a magnificência de Deus, né? Que a gente tem, assim, essa concepção de estar atento à revelação de Deus, né? Porque ele se revela, né? A teologia, ela fala que são dessas duas maneiras principais, né? Através da revelação especial e através da revelação geral. E a especial está aqui, na palavra sagrada, boca de Deus, através da nossa Bíblia Sagrada e dos feitos de Jesus, que é o nosso único, eterno e suficiente Salvador. E a revelação geral. Deus vai se revelar para você através de multiformas. Por um vento, um pássaro, como ele desejar e como ele poder acessar o seu coração. E isso é individual, porque nós somos únicas. Então, a forma como Deus age na nossa vida é única, exclusiva, só para você. Como foi comigo, como foi para a pastora Silvana, que delícia ter você aqui, como é para Vivi, como é para a Gisele, para a Elisete, para cada uma de vocês aqui é diferente. Então, que nós possamos testemunhar, dar graças a Deus através dessas ações. Como ele agiu em mim, é testemunhar, é dar graças. Isso é dar graças a Deus. Ações de graças constantes, o nosso testemunho. Então, abra a boca, que nós possamos ser boca de Deus. Revelar, né? Quando a gente dá o testemunho, Deus se revelou para mim dessa forma. A gente vai edificar e fortalecer a fé de uma irmã. E ela disse, então eu quero ter essa experiência com Deus. E ela vai ser única e exclusiva, somente sua, porque você é única, eu sou única. Então, tenhamos total confiança e dependência no nosso Senhor. Agradeço a participação de cada uma de vocês aqui. Encerramos esse lindo estudo, mas que ele permaneça aqui em nossos corações, né? Que ele consiga descer e realmente enraizar em nosso coração, que a gente possa regar todos os dias essa mensagem. Tenhamos sempre o amor, a fé e a esperança. Dos três, o amor é o que prevalece. Então, sinta-se amada por mim, por cada uma, porque, sinceramente, eu amo porque ele me amou primeiro. Então, vamos levar muito amor e desfrutar, porque hoje é o melhor dia da nossa vida. Querido Deus e Pai, te agradeço, Paizinho, pelo teu amor,
Eu te agradeço por cada lição, Pai. Que nós possamos, Senhor, realmente nos entregar todos os dias em tuas mãos, porque através do Senhor nós estamos protegidas, nós temos a provisão e todo o amor do qual nós merecemos. Estar na tua dependência é o que nos alegra, é o que enche o nosso coração, Pai. Nós te agradecemos imensamente por tudo, por tudo. Nós consagramos a ti, Pai, o que somos, o que fazemos e tudo que temos, seja para a tua honra e glória, Pai. Nos concede o poder de execução, Senhor, que possamos sim ter ousadia, o poder e coragem, Senhor, que vem de ti, que vem do alto, para regar, para germinar, para que possamos levar as sementes a outras vidas também. Que nós possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, executar as ações conforme a tua vontade. Nos capacita, Pai, porque o Senhor é que dá o crescimento e o fruto, mas que nós tenhamos o poder de execução, de regar, de levar a mensagem a mais vidas, para podermos, sim, Senhor, demonstrar o que há no nosso coração, porque a boca fala o que está cheio no coração. E que cada dia que seja essa a nossa manifestação, de te glorificar, porque sim, o nosso coração é o teu altar. E dele nós queremos que só flua rios de água viva, palavras de bênção, de amor, de segurança, e tudo isso vem de ti, Senhor. Nos reveste da autoridade que vem de ti, nos reveste, Senhor, fortalece os frutos do Espírito que há em nós. Estamos em total dependência, mortifica os nossos desejos carnais, as nossas vontades, concupiscências. O Senhor tem liberdade aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. E assim seja para hoje, para tudo sempre. Então vamos fazer hoje o nosso dia especial. Amém? Excelente, abençoado.